Vamos falar de A Fera do Mar novamente. Vamos conhecer algumas ideias e concept art de alguns monstros. Bora lá! Vale lembrar que eu já fiz um vídeo falando sobre a trama de A Fera do Mar, meio que um resumo. Se você não viu, recomendo que veja. Bom, todo mundo acha que a vermelha, a bravata vermelha, melhor dizendo que é assim que é o nome da espécie, mas eu tenho uma coisa a dizer sobre isso. A bravata vermelha tem um nome típico, chamado de bravata. Porém, o codinome vermelho é acrescentado, indicando que talvez a espécie da vermelha não seja vermelho. Como assim? Para vocês terem noção, um personagem que, para ter destaque e até mesmo a forma de ter uma participação principal e para ser único, os produtores queriam deixar a Bravata como se fosse a protagonista e que fosse mais fácil de a gente entender isso. Então eles botaram uma coloração avermelhada para nos mostrar isso. Por exemplo, a espécie pode ser chamada apenas de bravata, mas tem o codinome vermelha, indicando que aquele exemplar, ou melhor dizendo, a exemplar da vermelha, é um exemplar diferenciado. E vale dizer que algumas coisas remetem à vermelha, como o demônio vermelho, indicando que ela já afundou alguns navios antes e que não era a única vez que ela provavelmente afundou algum navio. Isso eu acho que é meio óbvio. E por que será que o capitão tem tanto ódio da vermelha? Será que numa tentativa ou ao primeiro encontro deles de tentar capturar a vermelha, eles possivelmente acabou tendo um acidente e acabou perdendo seu olho graças ao ataque da vermelha? Vale dizer que a Vermelha se sente um ódio enorme da humanidade, porque eles são caçados o tempo todo. Como a Maisie disse, as feras realmente começaram a sentir raiva um do outro, e possivelmente os humanos que começaram essa guerra graças aos reis e rainhas antepassados que viram os monstros como uma ameaça, e o motivo disso eu ainda não sei. Inventaram mentiras para justificar a caça das feras do mar, sendo que a maioria das vezes elas apenas se defendiam ou atacavam por apenas ódio, começaram a aprender a se odiar. Mas a vermelha tem um visual típico que não existe uma criatura muito parecida com a vermelha dos dias atuais. Então, como é que será que a vermelha pode ser? Bom, vale dizer que a vermelha tem alguns detalhes de animais que existem. E vamos lá. Ela tem nadadeiras e um corpo bem típico, que pelo menos o seu pescoço tem meio que umas linhas, lembrando um pouco uma barriga de uma baleia jubarte, e até mesmo uma coloração, um vermelho. Eu esqueci o nome desse vermelho, mas não é um vermelho comum, um vermelho meio arrosado, um vermelho rosado, será que vocês me entendem? E uma das coisas interessantes é que o nome das espécies que tem já foram revelados e que provavelmente os monstros que são amarelos, aqueles que são os batatinhas, como tem um canal que falou que possivelmente se chama Batatinhas, vou deixar o canal dele na descrição. Mas o nome da espécie daqueles dentro são amarelos. Pois é, são amarelos, e tem o blue, que é azul e vermelho. E tem o laranja. Possivelmente teremos um monstro alaranjado. E será que talvez essa teoria não é minha? A bravata não, o exemplar das bravatas sejam alaranjados, já que o vermelho e o laranja são cores fortes, indicando que sim, talvez a bravata vermelha seja um diferencial dos bravata que são laranjas. Isso é apenas uma suposição, mas talvez possivelmente seja uma coloração de um outro monstro que tenha numa possível sequência. Vale dizer que algumas cores, como o verde, que são o quebra-casco, remetem à coloração esverdeada que ele tem. E o nome quebra-casco deve ser porque ele deve ser um dos monstros que mais quebra os cascos ou ataca os navios e afunda. Vale dizer que o quebra-casco é um animal também temido pela humanidade, tão agressivo, bastante agressivo. Mas a bravata vermelha tem uma coisa diferente de alguns outros monstros. Além de ser a protagonista, obviamente, ela tem uma coisa que o diretor, que é o mesmo diretor de Moana,
de Operação Big Hero disse que a Bravata Vermelha é a rainha dos monstros, ou seja, é como se ela fosse a rainha dos monstros. A Bravata Vermelha tem diversas marcas de navios nas suas costas, principalmente no seu chifre, arranhões, mostrando que ela já é uma criatura que já era temida desde os tempos passados, como eu falei no início do vídeo. Vamos falar agora das concept arts e os visuais alternativos de alguns monstros. Dá pra ver que a Bravata teria detalhes mais escamosos, até mesmo detalhes como escamas de tartaruga na sua nadadeira, e teria uma coloração diferenciada, um vermelho diferente, como por exemplo um pouco mais rosado, e dá pra ver que ela seria um pouco diferente do que foi na versão final, teria um pouquinho mais de detalhes. E eu acho que, na minha opinião, os dois ficaram bons, mas eu acho que para algumas pessoas a versão que foi pro filme pode ser melhor e a versão que foi descartada pode ser melhor. Agora vamos falar do visual do Quebra-Cascos. O Quebra-Cascos, o diretor falou que queria que ele fosse uma criatura que tivesse um visual diferente e que fosse uma criatura que tivesse saído dos pesadelos. Então, nada melhor do que realmente fazer uma criatura que tivesse olhos pretos e com detalhes mais sombrios. E bom, acho que fez sentido ao que o diretor queria fazer, mas no final das contas isso foi mudado e não foi muito bem assim como saiu. Muito obrigado, se você gostou deixe seu like, ative o sininho de notificações e até o próximo vídeo.